Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edemilson e nesse vídeo vou apresentar alguns exemplos práticos da biblioteca Pandas do Python utilizando dados de animes. Vamos lá? Então pessoal, vamos aí ter essa visão do uso do Pandas, dessa biblioteca super importante aí do Python, com exemplos práticos, né? E utilizando aí dados de animes. Então eu coletei alguns dados aí sobre animes e a gente vai estar analisando e eu vou estar usando Pandas para demonstrar como que a gente manipula esses dados. Em nenhum momento aqui eu vou estar abordando teorias e tudo mais sobre o Pandas, tá? Aqui o foco é realmente exemplos práticos. De maneira alguma a gente está esgotando o assunto, né? Não temos a mínima pretensão de estar esgotando o assunto sobre a biblioteca Pandas. Ela é uma biblioteca muito utilizada em Data Science, porém você pode estar usando ele também, sem necessariamente estar vinculado aí à ciência de dados ou Data Science. Tá certo? O que a gente vai precisar aqui? Um conhecimento aí básico de lógica de programação, um conhecimento básico aí na linguagem Python, na linguagem de programação Python, e também um pouquinho de conhecimento aqui da plataforma Google Colabs, que é essa que você está vendo, que é onde eu vou estar mostrando aí esses exemplos práticos, né? Essa plataforma é baseada ali no Jupyter Notebook, que é similar, então se você também já tem um conhecimento, mas também não é nada super complexo de aprender, é bem simples. A grande vantagem desse ambiente aqui web é que você não precisa instalar nada, só precisa dar conta do Google. Eu vou estar deixando também o link aqui desse ambiente, né, dessa plataforma, para você estar acessando, e se não tiver ainda a conta você pode estar criando, mas se você já tem uma conta Google você já pode estar acessando aqui esse ambiente, tá certo? E todos os arquivos, né, basicamente eu vou estar usando dois arquivos, um arquivo com o código e outro arquivo com os dados. Eu vou estar deixando também aqui na descrição do vídeo, né, para você estar baixando esses arquivos. Uma estratégia que você de repente possa assistir aqui, o que eu vou estar demonstrando, e você baixa e procura executar ali o passo a passo e entender o que está sendo feito. Tá certo? Então, se você tiver dúvidas, críticas e sugestões aqui sobre os temas que a gente está abordando, ou até se tiver alguma sugestão aí sobre outros temas para a gente estar fazendo outros vídeos, pode deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai estar analisando. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Então, eu já estou na tela do Google Colab. Essa tela aqui então, eu coloquei aqui em tela cheia, né, para a gente ter toda a visão da interface aqui do Google Colab. Tá? Então, o primeiro passo aqui a gente vai pegar o arquivo que eu disponibilizei e eu vou vou importar ele aqui para dentro dessa plataforma para a gente não ter que ficar digitando. Então, já está tudo digitado, tudo explicadinho, e eu só vou tá mostrando para você cada passo que foi dado, tá certo? Então eu vou vir aqui em arquivo, né? Então aqui, se eu fosse partir do zero, eu faria aqui um novo notebook, né? O notebook seria na tradução literal seria o que? Um bloco de notas, né? Um caderno de notas, que na verdade o que é? Uma interface onde ao mesmo tempo que eu digito os códigos, eu já tenho um retorno desses códigos na própria interface, na própria tela. Então tem uma interatividade muito boa e isso facilita e é muito utilizado aí na área de ciência de dados. Tá? Então se eu fosse criar do zero, eu clicaria aqui em novo. Se eu fosse abrir um que já existe, seria aqui. Mas no meu caso eu quero fazer o upload de notebook, ou seja, um arquivo que eu já tenho, que está externo, e eu quero colocar ele aqui nessa plataforma. Tá? Então eu vou clicar aqui e nessa tela ele vai pedir para mim dizer, olha, note que eu estou aqui, né, em Upload, né, posso estar aqui em outras abas, mas eu quero aqui a aba Upload, porque eu quero enviar o arquivo que está no meu computador para o ambiente aqui do Colab. Então, nesse momento você já deve ter baixado os arquivos que eu disponibilizei e deixado numa pasta específica. E é nessa pasta agora que eu vou buscar esse arquivo. No caso aqui seria um só, o outro arquivo seria dos dados. Então eu vou clicar aqui, tá? Escolher ficheiro, então dependendo da tradução, tá? A minha tradução aqui tá meio português de Portugal, então tá ficheiro, mas poderia ser pasta ou diretório, tá certo? Então vou clicar aqui e nesse momento você tá aqui
você vem na pasta onde estaria onde você baixou os arquivos e você vai encontrar esse arquivo aqui que estaria lá, né? Que é o nome Python Pandas Exemplos. Veja a extensão aqui, IPYNB. Então é esse cara aqui que a gente vai querer. Então eu vou abrir. Então ele vai fazer o upload desse arquivo, né, desse notebook, Notch. E aqui, pessoal, é como se ele criasse um computador para a gente poder usar, tá? Então ele vai criar um computador aqui, um ambiente. E a grande vantagem desse ambiente é que eu não preciso instalar nada. Eu uso ele web, ele já cria todo o ambiente. E esse notebook que eu acabei de fazer o upload, que eu enviei para cá, ele automaticamente vai estar salvo aqui no Google Drive. Então depois, se eu quiser usar ele de novo, ele já vai estar aqui salvo. Nota que aqui então, eu já deixei todo o código já está aqui. Inclusive eu posso vir aqui, né? Ó, só vou clicar aqui para ocultar aqui, ó. E à medida que a gente vai utilizando, eu vou estar abrindo aqui. Note que a gente tem alguns passos aqui para a gente estar seguindo, tá certo? Então, eu já tenho aqui o ambiente, né? Então aqui eu já tenho a parte de código, só que agora eu preciso manipular os dados. Como eu falei, a gente vai estar usando aqui dados de anime. Então eu tenho um arquivo ali onde eu coloquei dados sobre animes. E onde que estão esses dados? Estão nesse arquivo que também você deve ter baixado e está naquela mesma pastinha que eu mostrei anteriormente, onde eu peguei esse notebook. Mas como que eu coloco esses arquivos aqui? Olha só, aqui eu tenho esse ícone aqui, ó, arquivos, tá vendo? Você clica aqui e aqui ele vai estar disponibilizando um local para me colocar esses arquivos. Note aqui, ó, desse lado aqui, ó, inicializando, ele está criando uma máquina, olha só. A partir do momento que ele já criou, ele aparece aqui a memória RAM e o disco. Tá? E aqui seria os arquivos que eu colocaria. Uma coisa que vai ter que ser ressaltado aqui é o seguinte: qualquer arquivo que eu colocar nessa área, por exemplo, eu vou estar usando aqui, esse arquivo vai estar aqui. Se amanhã eu for usar esse notebook de novo, esse arquivo eu vou ter que copiar de novo. Ele não guarda nenhum arquivo externo. Ele só guarda aqui o notebook. O arquivo de dados aqui ele não vai guardar. Tá? Inclusive ele vai avisar depois. Então eu quero colocar aqui os arquivos de dados, né, dos animes, que é o que a gente vai trabalhar. Então eu vou clicar nesse primeiro ícone, olha só, fazer o upload para o armazenamento da sessão. Né? Ou seja, eu encerrei a sessão, esse arquivo não existe mais. Então eu vou clicar nesse primeiro ícone, e naquela mesma pasta onde eu importei, né, o notebook, que é esse que está aqui carregado já, eu devo ter salvo, né, como eu deixei os links ali, esse outro arquivo aqui, ó, animes.csv. CSV é um tipo de arquivo. O Pandas trabalha com inúmeros arquivos, com banco de dados, mas aqui eu vou me limitar ao arquivo CSV. Então não é a única opção, mas é a opção que eu escolhi para estar mostrando aqui para você. Então eu vou clicar aqui em animes e vou abrir. O que vai acontecer? Ele vai te dizer aqui, ó, os arquivos enviados serão excluídos quando os ambientes de execução for reiniciado ou reciclado, tá certo? É só um aviso para você saber disso, ok. O que vai acontecer? Ele vai copiar esse arquivo aqui para esse ambiente, né? Caso ele não apareça aqui, você só vem aqui nesse segundo ícone, que é o atualizar, e olha só, animes.csv. Essa área aqui a gente não vai precisar agora, eu só estou demonstrando para que você saiba que tem que colocar o arquivo aqui. Como essa área eu quero deixar ela oculta, eu vou clicar aqui nesse X, ó, e aí ele fica oculto e eu tenho toda essa área livre aqui. Então, nosso objetivo aqui é trabalhar com Pandas, né, essa biblioteca muito comentada aí do Python. Então, a biblioteca Python, pacote do Python, com exemplos aí práticos, tá certo? Eu deixei aqui, ó, um link da documentação oficial do Pandas. Como eu falei lá no começo, não temos como abordar tudo e todos os recursos. Então, aqui eu vou estar mostrando alguns exemplos práticos para que você, se você não conhece, venha conhecer. Se você já conhece um pouco, você vai estar vendo as possibilidades do que você pode estar fazendo com essa biblioteca super útil. Então, basicamente, o que ela é? Ela é como se fosse um Excel, assim, ele trabalha com um tipo de dado, né, um modelo que chama data frame. Então, o data frame ele é parecido com uma planilha do Excel, tem colunas e linhas. O tipo principal é esse, existem outros, mas como eu falei, não quero aqui me adentrar muito na parte teórica e não quero deixar essa parte aqui muito complexa. Então a gente vai considerar então que ele é como se fosse uma planilha, ele abre esse data frame
que é essa planilha que tem linhas e colunas, e ele coloca esses dados dispostos dessa maneira, com linhas e colunas, e aí, partindo disso, você faz muitas ações, muita manipulação. Então é isso que eu quero estar mostrando aqui nesse vídeo. Então olha só, eu vou vir aqui nesse primeiro tópico, que é o importando o pacote pandas. Eu vou clicar aqui nesse íconezinho para ele abrir, expandir aqui, ó, certo? Então, basicamente aqui, para que você ainda se não conhece o Colab, eu posso vir aqui nesse play, aqui nesse botãozinho, ele executa o que tiver aqui nessa parte de comando aqui, né? Que está selecionado em preto, e o resultado vai sair logo abaixo. Então, se você já tem um conhecimento lá no Python, você sabe que para mim usar uma biblioteca, um pacote externo ao Python, eu tenho que importá-lo. No nosso caso aqui do Colab, o Pandas já está aqui, eu só tenho que importar. Se fosse lá no Python separado, de maneira externa, eu teria que baixar o pacote Pandas. Tá? Eu não vou mostrar essa parte aqui porque eu quero simplificar o processo. Então aqui ele já está baixado, porém não está importado. Então é isso que eu estou fazendo. Existem maneiras mais otimizadas de fazer a importação, mas também não vou entrar nesse mérito. Então eu vou clicar aqui no botãozinho para executar. Então esse sinalzinho verde aqui, né, esse check, indica que isso aqui foi executado corretamente. Não aparece nada, tá, pessoal, aqui embaixo, como eu falei, tem uma interatividade aqui, não aparece nada porque esse comando ele não gera nenhum tipo de saída, não tem nada para ver. Simplesmente esse check aqui verdinho indica que esse comando foi bem executado. Então agora eu fiz o que? Eu importei o pandas, e esse SPD é porque eu coloquei um apelido. Então ao invés de eu ficar colocando pandas em todos os comandos relacionados a ele, eu vou só botar PD. PD então é um apelido para pandas. Ao invés de eu estar digitando pandas, eu vou estar digitando PD. Isso aqui é meio que uma convenção que o pessoal usa quando utiliza esse pacote, né? Tanto em ciência de dados quanto quando você está usando só Python mesmo, sem estar vinculado à ciência de dados, o pessoal chama de PD, né? Que é o pandas. Tá certo? Então, vou ocultar aqui essa parte. Então aqui a gente já importou. Vamos agora, começando aqui na parte prática, né? Então olha só, como é que eu vou carregar os dados que estão lá naquele arquivo animes.csv. Olha só, carregando os dados que estão no arquivo CSV. Então é muito simples. Eu vou pegar aqui o PD, que é o apelido do pandas, e vou usar aqui, olha só, um método readCSV, que é ler o CSV, e eu só coloco aqui. Isso aqui é bem a maneira mais simples de ler, tá? Existem vários parâmetros que eu posso estar passando, mas eu quero fazer aqui de maneira mais simples. Então, eu estou pedindo, olha, pandas, leia lá o arquivo animes.csv, por favor. O que vai acontecer? Ele vai ler e vai retornar esse data frame que eu falei para você, que é o modelo de dados aqui que o Panda usa, né? E aí, ele vou guardar isso nessa variável chamada animes. Então, a leitura do arquivo, o resultado dessa leitura, ele vai guardar aqui na variável chamada animes. Tá certo? Então, eu vou clicar aqui, olha só, executar. Olha só o verdinho ali, tá executado corretamente. Também não retorna nada, certo? Ele só, se tivesse erro, evidentemente que apareceria, mas se não tem erro, ele aparece só o check ali dizendo que isso aqui foi bem executado. Agora, como que eu faço para verificar? Eu queria só ver os dados aqui. Tem algum dado? Será que ele carregou alguma coisa? Aqui, pessoal, tanto no Jupyter Notebook quanto aqui no Colab, eu posso pegar só o nome da variável que ele mostra essa variável. Se fosse no Python de linhas gerais, eu teria que dar um print para mostrar esse conteúdo, mas aqui ele tem essa facilidade de só colocar o nome da variável. Então, por isso que eu não estou colocando print, tá certo? Eu estou colocando o nome da variável porque aqui ele já mostra o conteúdo sem precisar usar o print. Então aqui, olha só, eu vou estar colocando aqui, né, o componente, a variável no caso, animes, que eu carreguei lá vindo do arquivo. Então eu vou vir aqui, vou executar. E ele, pessoal, olha só, ele vai aparecer aqui. Eu vou só rolar um pouquinho aqui. Ele vai aparecer o conteúdo do arquivo. Olha só como é que ele organiza aqui, ó. Esse UID vem lá do arquivo. Esse arquivo ele vem de origem inglesa, tá, pessoal? Em inglês, então, ó. UID seria um ID, title, que seria o título, synopsis, genre, que seria
o gênero, certo? Aired seria o quê? Quando que foi ao ar, os episódios, quantos membros aqui que assistiram ou participaram desse anime, né, que tem acesso, que verificaram, a popularidade, o ranqueamento, o score que foi dado. Temos aqui a URL da imagem, certo? Então olha só, ele tem várias informações aqui. Ele não mostra tudo, tá, pessoal? Se você ver aqui, tem uma rolagem aqui também, ó. Eu tenho a URL da imagem e o link. Então esse aqui veio aqui do My Anime List, tá certo? Então ele veio daqui, então ele já tem até a URL da imagem, o link da onde tem maiores informações, tá? Se você notar aqui, ele não traz todas as linhas, tá certo? Ele não traz todas as linhas, ó. Vou voltar aqui. Você pode ver que ele começa aqui, né? Olha só, aqui. Ele adiciona automaticamente o que a gente chama de índice. Então o índice começa do 0, 0, 1, 2, e ele vai adicionando automaticamente esse índice para controle dele. O Pandas faz isso. Se você notar aqui, vem os pontinhos. O pontinho indica então que aqui tem várias informações e depois ele mostra o final. Olha só. O final está aqui. Beleza? O final está aqui. E o que ele está dizendo aqui embaixo? Esse arquivo ele tem 19.311 rows, que seriam linhas, e 12 colunas. Bom, mas ele tem 19.311 e aqui está 19.310. Sim, porque ele começou em 0, né? Então, começa em 0, não começa em 1, tá certo? Então aqui é uma maneira mais bruta de ver os dados. Então aqui ele está carregado, eu já vejo aqui que não teve nenhum problema de acentuação e tal, então a princípio os dados foram carregados corretamente, tá certo? Prosseguindo aqui, vamos para o próximo. Vamos verificar os dados iniciais. Então esse comando aqui, pessoal, o head, ele é as primeiras linhas. Então eu consigo ver as primeiras linhas. Por padrão ele mostra as 10 primeiras linhas, tá certo? Note que até eu deixo o mouse aqui na frente, ele mostra até o conteúdo aqui desse método, dessa função, tá certo? Então aqui o que eu estou falando? O animes, que é a variável que eu carreguei, ponto .head, e aqui eu estou botando o número 3, ou seja, eu quero que ele mostre as 3 primeiras linhas. Se eu não colocar nada, ele mostra as 10, mas aqui eu estou colocando o 3 para ele mostrar as 3 primeiras linhas. Então eu vou clicar aqui para executar. Ele vai basicamente executar o que a gente tinha mostrado antes, porém ele só vai mostrar as 3 primeiras. 3 primeiras estão de 0 até 2, que são 3 linhas, certo? Então, basicamente, ele está mostrando o que a gente já tinha visto, só que aqui é uma maneira de eu conseguir ver parcialmente. Eu estou vendo as 3 primeiras, né? E assim como existe o head, né, que é cabeça, né? Então as primeiras, também existe aqui, pessoal, eu rolar aqui, ó, existe também o tail. O tail seria a cauda, né? A mesma coisa eu mostro, então seria o oposto do head. O head eu mostro as primeiras e o tail ele mostra as últimas. Então aqui também estou mostrando as 3 últimas linhas, tá certo? Então vamos lá, vamos clicar aqui. E olha só, aparecem as 3 últimas linhas, certo? Beleza? Então vamos lá. Então você vê que tem uma série de métodos aqui que a gente consegue utilizar com Pandas. Agora aqui, ó, animes.info. Ele vai trazer informações sobre os dados que eu carreguei. Então eu vou clicar aqui. E olha só, o que ele aparece aqui? Ele aparece as colunas. Eu tenho essas colunas. Ele vai mostrando aqui o número de registros, né? Ou quantas linhas eu tenho para cada um dessas colunas, olha só. O tipo, esse D-type seria o tipo que o Pandas automaticamente identificou. Então esse UID aqui, ele botou como um integer 64. O resto aqui, object, float, que é algo com ponto e vírgula, né? Número inteiro. Então ele tem já uma pré-identificação. É evidente que isso aqui eu posso estar mudando, tá? Posso mudar, mas isso é um assunto aí mais avançado, então eu não vou estar falando isso no momento. A gente vai trabalhar aqui com o que o Pandas já identificou, mas eu posso estar mudando aqui esses tipos também. Tudo para facilitar a pesquisa, a exploração desses dados e tudo mais, tá? Por exemplo,
o ID, por exemplo, que é numérico, de repente ele não é interessante ser numérico porque eu não vou fazer operações com ele, então eu poderia transformar ele em string ou qualquer outra coisa para facilitar aí a minha manipulação, tá certo? Então o info, então animes.info é o método que traz as informações aí sobre os dados. O outro que a gente tem aqui é o describe, vamos executar aqui para ver, então animes.describe, o que ele mostra? Ele mostra, pessoal, algumas estatísticas sobre os dados. Evidente que estatística só se aplica normalmente, né, dependendo da situação, a valores numéricos, né? O count, ele até eu posso contar quantos que tem de cada um, independentemente de ser numérico. Mas, por exemplo, o min, que é a média, ele está aplicando a média aqui, ó, das colunas. Esse std é o desvio padrão. O min é o valor mínimo. 25, 50 e 75% são o que a gente chama de quartil, que vem lá de ciência de dados. Tá? Diz que 25% dos valores estão aqui, 50% dos valores estão aqui. Então é uma divisão que ele faz gradual. Eu não vou me aprofundar nesse termo, que não vem ao caso aqui. E o valor máximo, tá certo? Então aqui eu já consigo ver que o número de episódios mínimos aqui é 1, número de episódios máximos... Olha só, tem bastante episódio aqui, né? Tá? Ó. Aqui, número de membros. Então ele traz uma série de estatísticas que isso aqui, normalmente, quando a gente está fazendo alguma análise, isso aqui pode trazer algumas informações, né? Se tem alguma coisa muito fora. Tá certo? O nome das colunas aqui, pessoal. Então, animes.columns. Vamos clicar aqui. Olha só. Ele traz o nome das colunas que tem aqui nesses dados que eu carreguei. Então aqui ele trouxe todas as colunas. Aqui, se eu quiser ver, por exemplo, aqui essa coluna title, né, que é título. Se eu quiser mostrar os dados só dessa coluna, olha só, eu venho aqui e boto animes, abro e fecho o colchete e boto com aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Se você tem uma noção de Python, você sabe que no Python tanto faz a simples quanto a dupla, e boto o nome da coluna. Olha só, vamos clicar. O que ele vai trazer? Ele vai trazer os nomes, né, os títulos que tem. E é evidente que aqui ele vai mostrar os primeiros e os últimos. Né? Ele vai deixar esses pontinhos significando que tem um intervalo aqui de informações, mas ele traz essas informações, tá vendo? Beleza? Agora, se eu quiser mostrar aqui os dados dessa coluna com um intervalo, olha só, o que eu faço aqui embaixo? Ó, eu trago animes.title e aqui eu digo o intervalo. Vamos entender como é que funciona esse intervalo? Vou clicar aqui. Olha só. Esse intervalo quer dizer o seguinte, da linha 0 até a linha 5. Só que esse 5 é exclusivo. Se você tem noção lá de intervalos do Python, é isso, né? Então o último aqui ele é exclusivo, ele não é incluído. Então é do 0 ao 4. Então tá aqui, ó. Ele mostrou o título da linha 0 até a linha 4. Então eu posso ser específico no sentido do que eu quero ter mostrado aqui daquela coluna, beleza? Outra maneira de a gente mostrar isso é como se fosse um atributo. Então, em vez de eu colocar o title aqui dentro do colchete aqui, né, com aspas identificando qual é o nome da coluna, eu posso fazer assim, ó, animes, ponto, e title, que é o nome da coluna. Eu também posso usar essa abordagem, tá? Seria como se fosse um atributo. Então, se eu clicar aqui, ele vai ter um resultado semelhante com o que eu fiz aqui em cima, certo? É só que se você vê esse tipo de abordagem, ele normalmente nos dá o mesmo resultado. É só uma questão aí de você escolher qual abordagem melhor se adapta ao seu gosto, tá certo? Então aqui continuando, ó, mostrando os dados de mais de uma coluna. Então se eu quero ver mais de uma coluna, eu quero ver os dados de mais de uma coluna, o que eu faço? Olha só prestar atenção aqui, pessoal, ó. Olha só. As chaves aqui, então tem uma chaves por fora e uma chaves por dentro, tá? O que mudou ali no comando anterior, olha só. Aqui, né? Aqui só tinha uma chave. Quando eu quero colocar mais de uma coluna, então eu boto uma chaves por fora e boto chaves por dentro, tá? E aí eu coloco aqui o nome das colunas que eu quero, beleza? Ó, título, o ranqueamento e a pontuação, o score. Ele vai mostrar
aqui quais as informações dessas 3 colunas, olha só. Então, eu tenho que colocar o colchete externo e um colchete interno com as colunas separadas por vírgula entre parênteses. Desculpa, entre aspas simples ou duplas, tá certo? Então ele mostra aqui, ó, título, ranked e score. Também mostra que ele faz uma amostra das primeiras linhas e das últimas linhas, certo? Eu também consigo aí mostrar mais de uma coluna, né? Se eu quiser acessar todo o registro, toda a informação que tem numa linha, então eu quero a informação aqui, ó, dessa linha toda, não só essas colunas aqui, eu quero da linha toda. Então eu vou usar, pessoal, um método aqui chamado iLock. iLock quer dizer o I é de index. Então eu vou localizar pelo index, né, pelo índice. Então eu quero o índice 1. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai pegar o índice 1 e vai mostrar todas as informações que tem nesse índice 1. Vamos conferir aqui, então eu vou executar. E olha só, ele trouxe aqui todas as informações que tem aqui no índice 1. Então ele trouxe o ID, o título, a sinopse, o gênero, é só todas as informações que tem na linha 1. Então é uma maneira de eu identificar, trazer especificamente aqueles dados. Se eu quiser trazer múltiplos registros, então eu quero da linha 1 até a linha 4. Então eu faço assim, ó, iLock, aí eu boto aqui o indicativo, né, então da primeira linha, né, e da segunda linha. Então eu pego esse colchete aqui e coloco 1, 2 pontos e a linha final, né? Vou clicar aqui. Como eu falei para vocês, o 4 ele é exclusivo, ele não é incluído, né? Então é do 1 ao 3, certo, pessoal? Então eu trouxe as informações relativas às 3 linhas, né? Eu indiquei aqui, pessoal. Uma maneira prática de estar acessando. Outra maneira aqui, pessoal, seria pela linha e pela coluna. Então você veja que aqui eu estou fazendo linhas. Tá? Quando eu boto vírgula, eu estou dizendo que é da linha 3 e da coluna 1. Linha 3, coluna 1. Então, a coluna também começa de 0, né, pessoal? 0, 1. Então, linha 3, coluna 1 seria esse aqui, né? Fullmetal Alchemist Brotherhood. Então, ele teria que aparecer essa informação pelo que eu estou vendo aqui. Vamos ver. Vamos clicar aqui. E olha só. Eu peguei exatamente essa informação aqui da linha 3, coluna 1, a coluna começa de 0, certo? E aí, pessoal, olha só que interessante. Eu posso fazer o que a gente chama de um loop, né? Uma interação entre os itens desse... Quando eu digo itens, seriam os registros, seriam as linhas, né? Então, eu posso estar trazendo as informações. Esse comando aqui ele vai demorar um pouquinho, porque eu vou listar todos, tá? Então, ele, olha só, isso aqui vem lá do Python, né? Então, for índice e linha, então eu tenho 2 informações, in anime, ponto, então aqui eu tenho um método, que esse método ele vai trazer o índice e vai trazer as informações, né, a linha. E aí eu vou imprimir o índice que ele está e a informação dessa linha. Tá? É uma maneira de eu percorrer todas essas linhas aqui do meu anime, né, desse dataframe que eu criei. Tá? Eu só peço aqui um pouco de paciência que ele vai correr, ele vai mostrar todas as linhas, tá certo? Vamos executar aqui. Notem aqui, pessoal, que enquanto ele estava executando, ele fica uma animação aqui, né? Quando o pessoal apressadinho clica e já vai para o próximo. Então eu tenho que aguardar a execução aqui para me poder fazer o resto, porque senão, por exemplo, pode ser que algo que eu use aqui, que eu carreguei aqui, eu precise no outro bloco. E aí eu não esperei executar aqui e já fui para o outro bloco. Então eu posso ter um erro lá embaixo porque eu não terminei de executar o bloco anterior. Então, enquanto eu tiver aquela animação aqui é porque ele não terminou e o checkzinho também indica que ele já executou. Então, só para mostrar para vocês, isso aqui é evidente que a gente não vai fazer isso aqui, né? Mas só para você ver que ele aqui dentro, né? Ó,
tem uma rolagem interna aqui, ele listou todos os registros. E aqui está o número do índice, né? Olha só. Ele também traz o índice, olha só. Então, só para mostrar para você que é possível fazer essa interação aqui com o data frame, né? Que seria o anime ali, que é o data frame que eu carreguei mediante do arquivo, tá? Outra maneira que tem aqui, pessoal, olha só, eu posso fazer um loop, né? O mesmo loop acima, porém aqui eu estou sendo mais específico. Eu vou botar aqui o índice e dentro da linha, né? Que é o data frame, que é essa linha realmente representa uma linha ali, né? Dentro dessa linha eu quero mostrar só o título. É semelhante ao de cima, porém ele só vai aparecer o índice e a linha. Beleza? Vamos executar também, vai demorar um pouquinho, mas nem tanto quanto esse aqui. Porque esse aqui eu estou mostrando menos informações, tá certo? Beleza, olha só. Ele imprimiu então o índice e o nome dos animes, olha só. Ele foi até o 19310, que é o último anime aqui da nossa relação. É só para você ver que é possível então eu fazer essa interação junto aos dados do meu data frame. Beleza? Então, com isso aqui a gente encerra essa parte aqui, né? Então eu só vou vir aqui então a parte de carregar e verificar dados, feita. Agora eu venho aqui na parte de pesquisa de dados. Tá? Eu aqui quero mostrar duas maneiras, não existe só essas, tudo que eu estou mostrando aqui não existe só isso, tá? Existem outras maneiras de fazer, pode ser que existam maneiras mais otimizadas, tudo vai depender do contexto do que você precisa. Aqui eu estou mostrando assim exemplos práticos e básicos só para você ver o que pode ser feito aqui com o Pandas, certo? Olha só que interessante aqui, ó. Eu vou pesquisar e para pesquisar você lembra ali que anteriormente utilizou o iLoc, ou seja, uma localização por índice, e aqui eu vou fazer uma localização que não usa o índice. Eu posso usar os dados que tem dentro de cada coluna. Então, olha só que interessante. Eu vou fazer uma pesquisa, então eu vou botar aqui animes.loc, e dentro do animes.loc eu vou estar trazendo o que? Os animes, então eu trouxe a coluna episódios maior que 1000. Então eu vou estar localizando somente os animes que tem episódio maior que 1000. Olha só que interessante, eu estou fazendo uma pesquisa condicional, né? Então eu consigo ter essa informação, né? Baseado, eu estou fazendo um filtro dentro da minha pesquisa. Então eu vou executar aqui, vamos ver o que acontece. Então o que acontece? Ele voltou aqui, olha só, vou baixar aqui um pouquinho. Ele voltou aqui alguns animes que a princípio, então aqui ó, se você ver aqui na coluna de episódios, ele tem mais que 1000 episódios. Esse aqui tem 1787, 1006, olha só. E aqui estão todos os animes que tem mais de 1000 episódios. Aí, pessoal, eu queria tocar num ponto que é o seguinte, né? Quando você vai manipular dados, ou não é manipular, mas você vai explorar dados, se você tiver com esse viés aí de ciência de dados, é super importante você conhecer sobre esses dados. No caso aqui a gente está falando de animes. Você tem um entendimento sobre animes, assim, não precisa ser profundo, você tem um entendimento de animes, conhece alguma coisa ou não. Então, dependendo do que você está manipulando, pode ser que isso faça muita diferença para fazer análise. Senão você vai estar tratando aqui e não vai nem estar sabendo, você só está tratando números e não vai estar sabendo do que se trata. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou dar um exemplo aqui para você. Se você conhece um pouco de anime, você sabe que tem um anime que chama One Piece, que tem mais de 1000 episódios. Aí se você procurar aqui pelo título, você vai ver aqui que não tem um anime chamado One Piece. Mas o que aconteceu? Por que não está aqui listado? Né? E aí eu vou aproveitar para mostrar para você um outro tipo de pesquisa que é pelo um texto específico. Olha só, animes.loc, e aqui dentro eu boto animes, título igual One Piece. Então agora eu vou buscar para ver se realmente tem um anime chamado One Piece aqui. Por quê? Ou não por quê, mas quantos episódios esse anime tem se não apareceu aqui? Que você tem mais de 1000 episódios, eu tenho certeza, porque eu acompanho. Então olha só, eu tenho um conhecimento sobre isso aqui. Tá? Então eu vou executar aqui. E olha só, no caso aqui, esse conjunto de dados, ele traz até 2 animes com o mesmo nome. Olha só, One Piece. A princípio aqui tem a sinopse,
tem o gênero, quando foi ao ar. Eu vejo aqui que está até duplicado essas informações. Só que veja aqui que nos episódios ele está com isso aqui, ó, NaN, que normalmente é um acrônimo de Not a Number. Mas normalmente para o Pandas isso é interpretado como falta de valor. Ele não tem um valor aqui, ele botou esse NaN. Então por alguma razão essa base de dados ou esses dados que eu trouxe não tem o número de episódios aqui do One Piece. Então olha só a diferença de você conhecer. Se eu não conhecesse, eu acharia que isso aqui está tudo certo, mas não, eu conheço que eu sei que o One Piece tem mais de 1000 episódios, mas ele não está aparecendo. Então, e ele ainda aparece 2 vezes. Então olha só, se eu tivesse com esse viés de ciência de dados, eu teria que validar essas informações com a área, ou quem me demandou isso aqui, só. Eu sei lá que tem um anime que tem mais de 1000 episódios, só que ele aparece 2 vezes e ele não está aparecendo no episódio. O que a gente faz? Exclui um registro, exclui o outro, ou qual o valor que eu boto dos episódios. Então olha só, isso são decisões que vão ser tomadas, né, junto a quem solicitou essa análise, se fosse o caso aqui de uma abordagem mais de ciência de dados. Mas só para você saber então que eu consigo pesquisar pelo título de uma maneira específica, né? Ou específica, é esse título aqui que eu quero pesquisar. Legal? Então eu vou só fechar aqui essa parte de pesquisa de dados e agora eu vim aqui na parte de ordenações, tá? Então, ordenação basicamente o que é? Eu pego os dados e ordeno utilizando algum critério. Então o critério que eu posso estar usando aqui, que eu estou mostrando para vocês, olha só. Então eu boto aqui animes.sortValues e entre aspas eu coloco qual é a coluna que eu quero fazer a ordenação. Vamos executar aqui para ver? Olha só, eu ordenei pelo ranqueamento, tá certo? Ó. Então se a gente vier aqui, deixa eu só baixar aqui, só. Ó. Pelo ranqueamento. Então, notem que a ordenação padrão é o que a gente chama de ascendente, ou seja, do menor para o melhor, para o maior. Então ele começou quem tem o ranqueamento 1 e ele vai subindo 2, 3 e assim sucessivamente, né? Ele está ordenando dessa maneira. Se eu não quisesse ordenar de uma maneira ascendente, pessoal, então eu tenho que vir aqui, olha só, eu vou repetir o comando que eu tinha feito, porém eu vou colocar uma vírgula e aqui eu vou passar um parâmetro que é o ascending, ou ascendente igual a false. O que eu estou dizendo com isso? Olha, eu não quero que tu coloque com ordem ascendente. Então não é do menor para o maior, é o contrário, ele vai trazer do maior para o menor. Vamos ver o que acontece? Olha só, então aqui ele trouxe quem tem o maior ranking, olha só, 14.675 e assim vai reduzindo, tá vendo? Então eu posso alterar aí a ordenação colocando esse parâmetro aqui de ascending igual a false, tá? Tem uma outra coisa que eu posso estar fazendo aqui. Então eu usei aqui o ascend igual a false e olha só que interessante, isso também vem lá da linguagem Python, que eu posso meio que colocar comandos subsequentes, eu posso usar outros métodos subsequentes. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Se eu pedisse aqui os top 5, né? Ou seja, os animes que tem maior ranqueamento, mas eu só quero os 5 animes que tem maior ranqueamento. Então olha só o que eu fiz. Basicamente eu repeti o comando que está lá em cima, né? Eu pedi para ordenar pelo ranking, o ascend eu botei false, então é do maior para o menor. E aqui olha só, eu botei um ponto head, que é o cabeçalho, o primeiro, só que eu digo que eu quero que traga só os 5. Então automaticamente eu estou trazendo os 5 animes que têm maior ranqueamento. Vamos ver o que acontece aqui? Olha só. Então aqui estão os 5 animes com maior ranqueamento. Uma maneira também de eu estar utilizando aqui a ordenação. Agora, aqui embaixo, pessoal, ordenação com 2 colunas. Como é que funciona a ordenação com 2 colunas? Então o que acontece? Eu quero aqui, ó, episódios e ranqueamento. Então o que acontece? Quando eu ordeno por 2 colunas, ou até mais, né? Qual é o critério que ele usa? Primeiro ele vai ordenar pelo primeiro critério, e se tiver um empate aqui no primeiro critério, eu vou utilizar o segundo
a segunda coluna como desempate. Ou seja, se eu tenho aqui vários episódios 1, que é o menor, ele vai aqui no ranking e vai ver quem tem o ranking menor. E aí esse vai ser o primeiro elemento que eu vou mostrar e assim sucessivamente. Até que o 1 se esgote, depois eu vou passar para o 2 e assim sucessivamente. Vamos ver o que acontece aqui? Então olha só, o que ele fez aqui? Ele trouxe quem tem o menor episódio, então aqui empatou 1 e ele foi no que tem o menor ranking, que é 4. E assim sucessivamente, ele usou o critério dessas duas colunas aqui para ordenar. Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês, então a gente fez a ordenação por duas colunas e agora eu vou tá mudando a ordenação, né? Como eu falei, a ordenação padrão é ascendente, só que eu quero agora ser a ordenação contrária, né? Do maior para o menor. Então o que eu vou fazer aqui com duas colunas ainda? Eu vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui, olha só, o ascending igual a false. Tá? Lembrando aqui o que eu fiz para ter duas colunas e quando eu tinha uma, só para mostrar para você, olha só. Quando eu tinha uma coluna eu só botava entre aspas simples, mas quando eu tenho duas colunas eu tenho que botar aqui o parênteses, né? Desculpa, o colchete, né? E o colchete eu vou trazer aqui o número das colunas entre aspas separado com vírgula, beleza? Então é assim que a gente faz. E agora aqui, ó, eu vou colocar um parâmetro que é o ascending igual a false para que ele faça a ordenação contrária do maior para o menor. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar quem tem o episódio, ó, mais episódio com maior ranking, mais episódio com maior ranking, e assim ele vai fazendo, tá? Se eu quisesse fazer uma ordenação mista ou individual, então olha só como é que funciona aqui, pessoal. Mais uma vez, eu estou usando aqui o colchete. Tá? O colchete. Então eu usei o colchete aqui para separar as colunas. E aqui no ascend, em vez de eu colocar true ou false, que eu estava colocando, eu também vou colocar o colchete. E no colchete eu vou botar dois elementos, true e false. Ou seja, true para a primeira coluna e false para a segunda. Ou seja, a primeira coluna é por ordem ascendente, true, e a segunda coluna não é por ordem ascendente. Então a primeira coluna é do menor para o maior e a segunda coluna é do maior para o menor. Então eu estou fazendo uma seleção individual de ordenação. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Então o que vai acontecer aqui? Primeiro ele vai buscar o menor episódio, aí empatou aqui o menor, para o ranking ele vai pegar o maior. Para o ranking ele pega o maior e assim ele vai fazendo essa ordenação. Então eu estou fazendo ordenação de duas colunas usando critérios diferentes para cada uma. Beleza? Bastante conteúdo, né, pessoal? Mas aqui, veja, é o básico, né? É bem básico isso aqui. Eu só vou buscar aqui para não ficar muito conteúdo, então eu vou fechar aqui a parte de ordenação. E agora a gente vai passar aqui para a parte de operações iniciais com as colunas, beleza? Ó, eu vou abrir aqui. Então, eu já tenho lá as colunas que já vieram do arquivo, mas vamos supor que eu quero criar uma coluna nova. E olha só que interessante, eu posso criar uma coluna baseada em dados de outras. Tá? Eu vou mostrar dois jeitos de fazer, duas maneiras, e evidente que existe milhares de outros, né, jeitos de fazer isso. Só quero mostrar duas aqui para você. Tá certo? Então olha só. Primeira coisa, eu vou criar uma coluna. Como é que eu vou criar uma coluna? Eu pego aqui no meu DataFrame Animes e com o colchete eu boto o nome da nova coluna. Então eu estou chamando essa coluna de sucesso. E ela vai ser igual ao quê? Eu vou pegar a coluna popularidade e vou dividir pela coluna membros. Isso aqui vai dar um resultado e eu vou colocar nessa coluna chamada sucesso. Beleza? E aqui eu já vou aproveitar e vou mostrar ela. Vou mostrar o meu DataFrame já com essa alteração. Beleza? Vou executar. E olha só. Eu criei a coluna chamada Success. Tá? Por padrão, essa coluna ela fica lá. É a última, né? Ó, ela está aqui. Ó. Então, ela é o resultado dessa operação aqui, da divisão da popularidade pelos membros. Tá vendo aqui? Ó? E ele criou para todos os registros. Tá certo? Então essa é uma maneira de eu obter,
eu criar uma nova coluna baseada em dados de outras. Então isso aqui foi uma primeira abordagem. Aqui eu só estou mostrando como é que eu removeria essa coluna. Por alguma razão eu me arrependi. Nossa, essa coluna eu acho que não era assim que eu queria. Eu posso vir simplesmente e uso esse comando aqui, ó, animes.drop. Dentro aqui eu coloco columns igual success, que é o nome da coluna que eu quero apagar. E esse inplace aqui, pessoal, igual a true. O que ele está dizendo? Que se eu só fizesse esse comando, ele só ia mostrar o resultado do meu dataframe sem essa coluna. Mas o dataframe ele permaneceria com a coluna success. Quando eu boto o inplace, ele altera o dataframe. Então esse é o objetivo desse inplace. O inplace ele altera o dataframe. Se não colocasse, ele simplesmente só ia mostrar o resultado do dataframe, né? Como é que ficaria o dataframe sem a coluna. Mas a coluna estaria lá ainda. Como eu coloquei o inplace, ele atualiza o dataframe com aquela coluna que foi excluída. Tá certo? Então eu vou excluir e depois eu vou mostrar aqui o dataframe que vai aparecer sem a coluna. Vamos acompanhar aqui. Olha só. Eu vou rolar aqui e aqui eu não tenho mais a coluna success. Removi essa coluna, tá certo? Agora aqui vou mostrar um método, uma segunda maneira de a gente fazer essa criação de colunas. Tá? Pode ser até um pouco complexo aqui para entender, mas só para você saber que também dá de fazer alguns tipos de operações aqui um pouco diferentes, tá? Então olha só, eu vou criar aqui uma coluna chamada total, né? E essa coluna total o que é? Olha só, estou usando o iLock, né? Que procura pelo índice. Então o que eu estou dizendo aqui, ó? Que ele vai pegar todas as linhas, então esses dois pontos aqui sem nada no começo e nada no final, vem lá do Python, né? Que indica todas as linhas. E ele vai pegar a coluna 8 até a 10, mas a gente já viu aí que esse 10 na verdade não é, né? Ele vai pegar só até a 9, então ele vai pegar a coluna 8 e 9. E olha só, ponto sum. O sum vem de summarize, ou adição. Ele vai somar os dados da coluna 8 e 9 na... Olha só, esse axis, o axis quer dizer que é o eixo, então ele está fazendo no eixo horizontal. Ele vai somar na horizontal. Então ele vai somar na horizontal os dados da coluna 8 e 9 e vai atribuir a essa nova coluna que eu estou chamando de total. Tá certo? E eu já vou aproveitar e vou mostrar os dados aqui. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Só rolar aqui para o lado. Olha só, tem a coluna total. Né? O que ele fez aqui? Só para a gente exemplificar, né? Ele pegou de todas as colunas e ele pegou os dados da coluna 8 e 9, né? Que a gente sabe que o 10 não está incluso. Então aqui eu tenho a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então basicamente ele somou o ranking com o score. Beleza? Basicamente ele somou o ranking com o score. Esse 31.83 é o resultado do 23 mais 8,83. Aqui não faz sentido, tá, pessoal, essa soma, mas eu só estou mostrando que dá para fazer essa operação aqui desse jeito. Então, o total, e como eu falei, quando eu incluo, né, uma coluna, né, eu crio uma coluna, normalmente ela fica no final, tá certo? Então, essa aqui foi essa parte aqui de operações iniciais aqui com as colunas, beleza? Vou só colapsar aqui para não ficar muito poluído, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente troca a ordem das colunas. Tá? Por alguma razão eu quero que a coluna X fique no começo, a coluna Y fique mais para o meio. Eu posso fazer essa ordenação que eu quiser. Tá? Eu vou mostrar uma maneira de fazer isso. Como eu falei, tudo que eu estou mostrando aqui é um jeito de fazer, não quer dizer que é um único e só esse que funciona. Tá? É só uma abordagem aqui para você conhecer. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando o nome das colunas, estou transformando numa lista e colocando nessa variável chamada colunas. Tá? Então eu vou executar aqui só para você ver. Olha só. Então agora eu tenho uma lista de colunas. Olha só. Tem uma lista de colunas que começa desde a primeira e até essa aqui que é a total que a gente tinha criado agora, né, anteriormente. Beleza? Então olha só. Como que eu vou fazer aqui? Então eu vou pegar o meu dataframe, o animes. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar o animes. E eu vou pegar então as colunas, olha só, 02. 02 quer dizer que começa da 0 e vai até a 1, porque o 2 ele não está incluído. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o UID e o title, né? Estou pegando essas duas, que é a 0 e 1,
A 2 não entra, que é o sinopse aqui, não entra. Mas a coluna, né? Colunas quer dizer que eu estou usando essa variável aqui, certo? Colunas menos 1. O que é esse menos 1? Se você conhece lá do Python, menos 1 quer dizer que é o último item. Então o último item quem é? É o total. E o meu objetivo aqui, ó, é colocar o total depois do título. Então eu quero colocar o total aqui, ó. Entre a sinopse e o título eu quero botar o total. Então por isso que eu peguei aqui o ID e o title, né, o título, coloquei aqui e agora eu estou colocando o total aqui, ó. E menos 1 quer dizer que é a última coluna. Por que que eu estou colocando aqui o colchetes, né? Porque se eu não colocar, ele vai trazer uma string, aí ele não vai deixar fazer essa operação. Então se você tomar algum erro aqui é porque tem que botar o colchete para caracterizar que isso aqui é uma lista, tá? E aí, mais, e o restante, né? O restante o que é? Da coluna 2, que é a sinopse, até menos 1. O menos 1 seria o último, mas como ele não considera, então ele vai pegar só até o link, tá certo? Pode ser até um pouco avançado esse procedimento aqui, mas só para você ver que também dá de fazer essa mudança, essa troca aí nas ordens das colunas, tá? Eu vou executar aqui. E olha só, o que aconteceu aqui, pessoal? O ID, title e o total. Então o total que estava lá no final veio aqui para 0, 1, 2, para a terceira posição. Beleza? Então é mais uma operação que dá para fazer aí, trocar as ordens das colunas, tá certo? E agora eu vou mostrar aqui, ó, esse data frame aqui que eu criei, né? Então eu carreguei ele do arquivo, certo? Criei ali, incluí aquela coluna total, e agora eu quero salvar num arquivo separado. Eu não quero usar o mesmo arquivo, que era o animes.csv, eu quero usar um outro arquivo. Então, como que eu salvo esse meu data frame num arquivo aqui, no caso CSV? Como eu falei, ele manipula vários tipos de arquivos, tá, pessoal? Excel, texto e tudo mais, até a base de dados também, tá? Mas aqui eu estou mostrando o mais simples para a gente não complicar aqui. Então, eu carreguei o CSV e agora eu estou gravando. Então eu li, né? Era read CSV e agora eu estou indo aqui para CSV. E aqui, pessoal, olha só. Eu vou chamar ele de modificado.csv. Vírgula. Por que eu botei esse index igual a false? Só para explicar para você, quando o Pandas ele importa um arquivo, ele cria aqueles índices que eu mostrei lá, 0, 1, 2, 3, né? Mas ele cria isso para controle dele. Quando eu vou voltar isso para o arquivo, eu posso ter a opção, eu posso querer ou não gravar esses índices. No caso aqui, eu não quero que esses índices sejam carregados no arquivo. Senão vai ficar uma coluna lá com essa numeração e eu não quero. Então, se eu não quero, eu coloco index igual a false. Caso eu não coloque nada disso aqui, ele vai, por padrão, salvar o índice. Certo? Então é isso que acontece. Vou executar. Ó, já deu o tiquezinho. E aqui eu queria só uma atenção sua. Aqui, ó. Vamos clicar aqui nos arquivos para ver. Olha só. O arquivo está aqui, ó. Esse arquivo que a gente acabou de salvar, modificado.csv, está aqui, ó. Acabou de criar aqui. Lembrando que depois que encerrar a sessão, aqui esse arquivo vai ser removido, tá certo? Se você quiser salvar, depois você pode vir aqui e fazer o download desse arquivo se você quiser salvar, tá? Se você quiser guardar com você. Se não, depois que encerrar essa sessão, ele vai ser eliminado, tá? Eu vou fechar aqui. Agora, só para a gente provar que realmente eu consigo carregar esse arquivo. E qual é o diferencial do arquivo inicial? É que ele não tem a coluna total, né? O primeiro arquivo lá, que é o animes.csv, não tem a coluna total. E esse aqui, o modificado, tem a coluna total na terceira posição. Então agora eu vou ler o arquivo, vou chamar ele de modificado. E vou mostrar as 3 primeiras linhas desse arquivo. Vamos ver? Olha só. Carreguei aqui o total. Então está comprovando que realmente ele salvou esse data frame e eu consegui carregar ele de novo, oriundo aí do arquivo, tá certo? Então vou fechar aqui. É bastante coisa, tá? Segura aí que a gente já está acabando já. Tá? Filtrando dados. O que é esse filtrar dados? É buscar coisas específicas, é fazer pesquisas e tudo mais. Então o primeiro exemplo aqui, usando o loc, né, que é o de localização. Então eu estou pesquisando, como eu já tinha usado lá em cima, né, algo específico. Eu quero o título específico. Então esse igual diz que tem que ter esse título aqui, tá certo? Então, ó, cliquei
ele vai mostrar aquele resultado que a gente já tinha visto lá, né? Que tem 2 animes com o título One Piece. Olha só. Aqui, seguindo, pesquisando em 2 colunas. Olha só, pessoal, aí aqui a gente vai usar aquela lógica, né? A lógica de and, or, o e, ou. Né? Então esse e comercial aqui ele significa a lógica e. Significa que o que eu quero procurar aqui? Olha só. Eu quero localizar, então. Dentro aqui, olha só, pessoal, esse parênteses que eu estou usando aqui, ó. O parênteses tem que separar aqui a operação de e. Então, se eu tivesse outras operações, eu também tenho que usar entre parênteses, tá? Senão vai dar erro. Então, eu estou colocando a primeira parte aqui. Eu quero o anime cuja popularidade é igual a 800 e, aí entre parênteses, o anime cujos episódios é igual a 12. Eu estou trazendo 2 condições que têm que ser verdadeiras. Vamos ver o que acontece aqui. Olha só, então, esses 2 atenderam esses critérios aqui. Eles têm a popularidade igual a 800 e o número de episódios igual a 12. Beleza? Então, ele atendeu esse critério e. Tá? Eu posso usar o e ou o or. O or seria o pipe, tá certo? Eu já vou estar mostrando aqui na sequência, mas eu só chamo a atenção que você tem que ter aqui os parênteses, o parênteses separando aqui o operador, tá certo? Então vamos aqui para o próximo, ó. Olha aqui o or. O or significa o quê? Ou. Tá? E aí eu posso fazer, tá, pessoal? Eu posso tornar um pouco mais complexa essa pesquisa, então olha só. Tá vendo que eu tenho 2 parênteses aqui? Sempre é bom observar aqui, tá, pessoal? Quando eu clico, ele mostra onde que fecha. Então, todo esse bloco está sendo fechado aqui, né? Então, o que eu estou fazendo aqui com esse primeiro bloco? Eu estou fazendo aqui, ó, que a popularidade pode ser 800 ou os episódios pode ser 12. Então, eu estou colocando uma condicional ou. Ou é 800 ou 12 episódios. Ou a popularidade é 800 ou 12 episódios. E, então, tem que vir alguma coisa daqui, mas os animes têm o ranqueamento maior ou igual a 15. Tá? Então, eu misturei aqui. Tá? Só tem que prestar atenção bem aqui nos parênteses, tá, pessoal? Vamos executar aqui. Ele vai trazer uma lista. Então, o que acontece com essa lista? Então, essa lista ela deve estar seguindo isso aqui, ó. Ou ele tem os episódios igual a 800, esse aqui tem. E o ranking tem que ser maior ou igual a 15. Ó. Tá? Então, ele listou aqui conforme a minha pesquisa ali. Então, eu pesquisei aqui, pessoal, em 3 colunas. Tá certo? Só prosseguindo aqui, ó. Pesquisando por um trecho. A gente sempre pesquisou, além de estar pesquisando no igual, né? Igual, ou seja, eu quero aquela descrição específica. Se eu quiser só um trecho, assim, eu não quero tudo, eu quero só saber se tem aquele trecho. Olha só, interessante aqui, ó. Eu vou usar o lock também. Então eu estou pesquisando aqui o título. E olha só, vou usar isso aqui, ó. str de string. Se contém, então eu quero saber se essa string contém a palavra ou trecho full. E esse parâmetro aqui, case, pessoal, é o case sensitive, ou seja, ele vai ignorar maiúsculas ou minúsculas. Então pode ter full maiúsculo, full minúsculo, o F, o U, L, então ele não vai considerar diferente se caso alguma letra tiver maiúscula ou minúscula, tá certo? Então ele vai procurar em todo mundo que tem a palavra full no título, né? Esse trecho aqui. Vamos ver o que acontece? Olha só, então todos esses animes tem a palavra full no título, né? Não necessariamente no começo, tá, pessoal? Ó. Taiho, Shihao, full. Então aqui, a palavra full, full moon. Olha só, aqui o full tá no meio, então não necessariamente é no começo, tá? Aqui eu tô considerando o full em qualquer parte aqui do título. Interessante, né? E olha só, prosseguindo aqui, não ficar aqui muito extenso também, pesquisando um trecho negado, pessoal. Qual é a diferença desse de cima? É esse aqui, pessoal. Tá vendo que tem um tio aqui, ó? O tio ele nega. Então, quando eu queria títulos que tenham a palavra full dentro, com esse tio aqui, esse sinal gráfico tio, eu tô negando. Então, eu quero os títulos que não tenham a palavra full. Então, é o contrário, olha só. Então, agora ele vai trazer a lista de animes que não tem full no título. Então só o tio aqui na frente ele nega. Então ele nega aquela condição ali. Legal? Então aqui, ó. Próximo, expressões regulares, tá, pessoal? Expressões regulares também é um tema que eu não vou me aprofundar aqui. Expressões regulares, o que que é?
é uma sequência ali, uma maneira de escrever onde eu coloco o que eu preciso que seja pesquisado, né? A expressão regular é muito utilizado, tá? Muita gente não conhece e às vezes fica passando trabalho com algumas questões, mas ele é muito bom para descrever padrões ou sequência de caracteres para você obter informações, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui de explicar, mas eu vou só mostrar um exemplo prático, tá? Para mim usar a expressão regular aqui no Python, no caso, eu tenho que importar esse módulo aqui, o RE, tá? De maneira simplificada, pessoal, o que eu estou falando aqui, ó? Que eu vou pesquisar no título, né? Se no título contém o que? A palavra sword, e esse pipe aqui no meio, na expressão regular, significa que pode ser sword ou king. E aqui eu estou dizendo que regex, que é a expressão regular expression, a expressão regular é igual a true, ou seja, ele vai considerar isso como uma expressão regular. E a flag aqui, pessoal, re.i, quer dizer que ele é para ignorar maiúsculas e minúsculas. Tá? Então, basicamente assim, ó, pesquisa dentro do título pela palavra sword ou king, ignorando se é maiúsculo ou minúsculo. É basicamente isso que essa expressão regular está fazendo. Vou clicar aqui. E olha só, ele traz todos os animes que tem a palavra sword ou king. Ó, word king, kingdom. Olha só. Interessante. É muito poderosa a expressão regular e vale a pena estudar. Tá? Aqui eu estou fazendo um outro uso da expressão regular, que é um pouco mais avançado, também não vou estar explicando, mas basicamente o que eu estou falando aqui? Ó? Eu quero todos os títulos que comecem com H e A, e depois do H e A pode vir a letra I ou a letra T. Então o que eu quero dizer? Que tem que começar com HA, então pode ser HI ou HAT. O resto ele não me mostra. Olha só que poderoso isso aqui. Vamos executar. Tá? Como eu falei, a expressão regular é um assunto também um pouco mais avançado, eu não vou entrar aqui no mérito, mas só para você entender. Então olha só, HA. Então tem que começar, como eu coloquei ali, aquele chapeuzinho ali, ele significa que tem que começar. Então HI, beleza? HI, HT, olha só como eu especifiquei ali. É bem poderoso também. Tá certo? Então, prosseguindo aqui, se eu quiser colocar um filtro e salvar um data frame, por exemplo, eu vou filtrar aqui, ó, todos os animes que dentro do gênero, da coluna gênero, contém a palavra comedy. Ou seja, eu quero todos que tenha de alguma forma dentro do gênero comédia. E aí eu vou salvar num data frame aqui chamado animes comédia. Tá? Como é que eu faria isso? Exatamente aqui. Ó. Eu atribuo o resultado da minha pesquisa a uma variável e essa variável vai conter então só os animes que contêm comédia lá na coluna gênero. Então, vou executar. Vou mostrar aqui o comédias e olha só. Tá? O comédias aqui, como você pode ver, ele tem não só um gênero, ele tem vários gêneros, né? Eu não estou entrando no mérito de que tem que ser o primeiro, mas em algum momento ele tem comedy, né? Ou comédia aqui dentro dessa coluna. Olha só. Então ele listou todos eles e está salvo aqui. Por alguma razão eu quero salvar só isso e quero trabalhar só aquele, eu também posso estar fazendo. Beleza? Aqui, para encerrar essa parte, tem aqui o reiniciar índices, tá? Por exemplo, quando eu salvei esse data frame aqui em cima, você pode ver que ele pulou, né? Aqui, ó, 0, 1, 2 não tá aqui, 3, o 4 não tá, o 5, então ficou o índice, ele ficou um pouco fora de sequência. Por quê? Porque eu removi alguns registros que ele originalmente tinha colocado o índice, só que eles não atendem aqui o meu filtro. Então se eu quiser que o índice seja refeito, então eu venho aqui e dou esse comando que eu estou mostrando aqui embaixo, que é o nome aqui do data frame que eu criei, que é animescomedia.reset index drop true in place true, ou seja, eu estou removendo os índices e salvando aqui o próprio animes comédias, né? Vamos executar aqui só para ver, olha só. Ele começou novamente 0, 1, 2, 3, 4, então ele resetou os índices para ficarem sequenciais novamente, beleza? Vamos lá que
É bastante conteúdo, né? Mas só para você mostrar, só para te mostrar o que dá para fazer aqui. Deixa eu só fechar essa parte aqui do filtro, né? E falta pouca coisa aqui, tá, pessoal? Falta mais esses aqui, para você ver que o básico, né, já é bastante coisa. Tem bastante coisa e tem bastante recurso, né? Mas é bom saber o que a gente pode fazer. Então, alterar valores, tá? Então eu posso alterar valores, por exemplo, olha só que interessante aqui, pessoal. Tá? Eu vou estar usando até expressões regulares lá de cima, que eu não vou estar entrando aqui no numérico, mas basicamente o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o primeiro gênero lá daquela coluna gênero, que tinha vários, vou pegar o primeiro, então isso aqui é uma convenção, eu vou fazer assim, ó, olha, primeiro gênero eu vou considerar como principal e eu vou trabalhar só com ele, o restante eu vou descartar. Então é isso que eu vou fazer, então eu vou pegar lá na coluna gênero, eu vou pegar o primeiro gênero que tem lá e vou considerar ele como principal para aquele anime, o restante eu vou descartar. Isso foi uma decisão que eu tomei junto com a área lá, né? Evidente que aí você vai ver a regra, mas aqui eu estou assumindo que vai ser assim, essa é a regra que eu vou estar assumindo, beleza? E eu vou estar mostrando aqui como é que vai acontecer, olha só. Vou clicar aqui, então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou atribuindo à coluna gênero o resultado do quê? Desse filtro que eu estou fazendo, usando expressões regulares, e eu vou pegar de lá, da coluna gênero, somente o primeira ocorrência, então o primeiro gênero que aparece é o principal. E aí eu vou gravar aqui na gênero como sendo só ele. Beleza? E aqui eu vou estar mostrando para você. Vou botar aqui um head O3 para não mostrar muito, tá certo? Ó. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Olha só. O gênero aqui agora ficou só um. Tá? Então, em vez de ter aquela lista, ficou só um e ele colocou só o primeiro para todos. Então, esse aqui era comédia, esse drama, sci-fi e assim sucessivamente. Então, agora só tem um gênero. Beleza? Os restos foram descartados. Tá? Isso foi um critério, uma regra que foi utilizada, beleza? Olha só o que dá de fazer também, pessoal. Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso. Tá? Eu vou salvar isso. Então eu vou pegar esse novo data frame que eu acabei manipulando, onde eu tenho só um gênero, né? Eu não tenho mais aquela lista de gêneros na coluna, e vou salvar lá como animes gênero. É como eu já tinha mostrado para você, ó. Vou clicar aqui, só para mostrar aqui, ó. Animes gêneros, foi criado aqui, beleza? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou contar os totais. Tá? Eu vou contar aqui os totais só para você ver umas operações que eu vou estar fazendo, tá? O que ele vai fazer aqui? Esse group by, eu pego os totais, eu digo quantos animes tem com aquele total. Então, total zero, esse total zero, o total foi uma coluna que eu criei lá, né, anteriormente. Então, tem 579 registros com total zero. Tem um registro com total 284. Isso aqui é só, eu vou explicar mais sobre o group by mais à frente, é só para você saber. Então, olha só, eu tenho 579 com total zero. O que eu vou fazer aqui? Olha só que interessante. Eu vou alterar os totais. Qual a operação que eu vou fazer? Olha só que interessante. Eu vou usar o lock de localização. Eu vou pegar todo mundo que tem o total igual a zero, que você viu aqui que tem 579 registros com total igual a zero, e vou transformar todos eles para o total igual 0.01. Então eu estou alterando o valor. Beleza? Olha só. Se eu der executar o mesmo comando que eu fiz lá acima, olha só o que vai acontecer. 001, que eu alterei, e agora 579. Então todo mundo que era 00 virou 001. Então eu alterei uma coluna baseado no valor dela própria. Beleza? Agora aqui, ó, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu desfaço. Eu faço justamente a operação contrária. Eu pego todo mundo que é 001 e volto para ser 00. Então eu pego total 001 e transformo em 000 de novo. Pessoal, eu estou desfazendo. Vou executar aqui para você ver o resultado, que retornou ao que tinha antes. Ó. 0 tem 579 registros. Agora eu quero mostrar aqui para vocês como que eu altero. Então olha só. Eu vou alterar os dados de uma coluna baseado em outra. Então eu quero todo mundo que tiver o total igual a 0, eu quero que o rank seja -1.
a maneira de fazer é justamente essa aqui. Olha só que interessante, eu vou executar. Vou mostrar agora, olha só. Olha só. Agora, todo mundo que tinha 0, o ranking é -1. Então, os 579 que era 0, agora tem ranking -1. Então eu consigo alterar o valor de uma coluna, né, baseado em critério de outra coluna. Tá certo? E olha só que interessante, pessoal. Eu também posso alterar o valor de 2 colunas. Então, ó, todo mundo que o total é 0, eu vou mudar a popularidade e o score para -1. Eu mudo o valor de 2 colunas. Vamos ver aqui. Então dá para fazer muitas operações, né, pessoal? Só estou mostrando. Isso aqui é bem básico, mas olha só. Ó. Então, 0, a popularidade é 1 e o score é -1. Olha só, 579 hits. Então eu alterei dados de 2 colunas baseado nos dados da coluna total. Tá certo? Como que eu faço, então, para colocar valores distintos? Então, olha só. Todo mundo que tem 0, total igual a 0, eu quero mudar a popularidade e o score. Porém, a popularidade eu vou botar o valor 1 e o score valor 0. Então, dessa maneira aqui é que eu coloco valores individuais. Então, o 1 tem popularidade e o 0 para score. Vamos ver aqui. Olha só. Popularidade 1, score 0. 579. Eu consigo mudar também valores distintos. Isso aqui, dependendo do que você estiver fazendo, pode ser muito útil. Eu só estou mostrando aqui essa possibilidade. Legal? Já estamos acabando aqui, pessoal. Sei que é bastante coisa, tá? Então vou colapsar aqui. Beleza? Então, Group By. Group By eu utilizei anteriormente. O Group By é uma operação que normalmente quem conhece de SQL, de banco de dados, também já sabe do que se trata. É um agrupamento, né? Então eu agrupo alguma coisa e dentro desse agrupamento eu vou fazer alguma operação. Eu posso somar, posso contar, posso fazer outras operações matemáticas, calcular média e coisas assim, tá? Basicamente, a gente vai estar indicando qual a coluna que a gente vai agrupar e qual a operação que a gente vai fazer. Tá? Primeiro eu vou retornar o data frame, eu vou usar aquele data frame lá do gênero, né, que a gente colocou um gênero só, e eu vou carregar de novo aqui no animes, beleza? Ó, vou executar aqui. Tá? Então tá carregado aqui ele normal, porque a gente fez aqui muitas alterações, né, de valores, então eu trouxe esse aqui, então ele só tem um gênero, beleza? Agora eu vou fazer aqui, ó, Group By gênero. Então, pelo gênero, eu vou agrupar pelo gênero e eu vou trazer o que aqui, ó? A média. E olha só, eu estou desencadeando outras operações, olha só. Então eu estou fazendo a média e depois eu estou ordenando pelo score. De forma do maior score para o menor. Vamos ver o que acontece aqui, pessoal. Pessoal. Evidente que a média, né, só faz sentido para colunas que têm valores numéricos, né? Eu não posso fazer a média dos títulos, porque isso matematicamente não é possível, né? Mas olha só, o gênero thriller, ele teria uma média de score maior, olha só. Ó. O gênero josei tem uma score em segundo, o mystery, então eu consigo, por gênero, ter aqui a média, por exemplo, e ordenei, né, pelo score. Então, são maneiras de a gente visualizar os dados, olha só que interessante. Posso fazer com soma, então eu vou fazer a mesma coisa anterior, só que com soma, eu vou somar todas as colunas, olha só, e também vou ordenar pelo score, olha só. Mesma coisa, somando, então o score maior é o de ação, depois comédia. Então eu estou agrupando tudo pelo gênero, beleza? Uma operação também que é possível. Contagem, também posso contar. Então eu vou pegar, por gênero também, vou contar. Então aqui eu estou fazendo pelo título, tá, pessoal? Estou ordenando pelo título. Então o título, onde ele contou mais gêneros ação, né? Não, ou melhor, o título que tem mais gênero de ação, tem mais os animes que tem os títulos
com maior gênero, né? O gênero maior é esse aqui, ó. Ação com 4.215 animes. Depois vem comédia, Tai, Adventure, Music, Kids e assim sucessivamente. Posso fazer também. Só que são operações matemáticas, né? E dependendo de que você vai poder utilizar, mas assim, o Pandas dá total suporte a esse tipo de operação, beleza? Aqui eu vou trazer como se fosse um hack antes da gente terminar aqui, tá? Tem mais só uma parte aqui. A gente já está se estendendo um pouco, mas eu acho que vale a pena aí mostrar pelo menos a parte básica, tá? Eu vou fazer aqui uma maneira simplificada, que é o seguinte, olha só, eu vou criar uma coluna chamada count, count, e para ela eu vou atribuir o valor 1, ou seja, cada registro vai ter o valor 1 para a coluna count. Vou mostrar para vocês como é que fica aqui, ó. Tá? Então lá no finalzinho, tá? Eu tenho uma coluna chamada count que é 1. Por que eu fiz isso aqui? Porque fica mais fácil, pessoal. De eu fazer, por exemplo, eu quero contar quantos gêneros tem. Ao invés de eu ficar mostrando todas as colunas, olha só que interessante. Eu fiz um group by pelo gênero, count, e aí o count eu quero que ele faça o sort pela coluna count. Olha só o resultado aqui, que interessante, pessoal. Olha só, ele trouxe uma maneira bem simplificada, ele trouxe aqui quem tem mais títulos de ação, mais títulos de comédia, de uma maneira mais simples, né? Mais limpa, sem todas aquelas colunas que muitas vezes pode atrapalhar. Tá? Isso aqui é só uma maneira para você estar fazendo isso de uma maneira simples. Última coisa aqui do grupo by que eu queria mostrar para vocês posso fazer grupo by por mais de uma coluna, né? Sempre aquela questão, lembra da ordenação, ele vai usar a mesma coisa. Se eu tiver o gênero aqui conflite, ele vai usar o episódio para agrupar também. Só mostrar aqui para vocês como é que fica, olha só. Ó. Gênero ação, aí por episódio ele vai contar. Ó. Então no gênero ação, com um episódio tem 1708, de 2 episódios tem 225, do gênero ação 3 episódios tem tanto, então ele vai subdividindo e fazendo as contagens também. Pode ser interessante dependendo do que você está fazendo. Essa é a parte de grupo by, tá, pessoal? Eu sei que é bastante conteúdo, mas só para você ver que dá para fazer bastante coisa aí com o Pandas. Beleza? Aqui eu quero trazer algumas dicas de como você vai trabalhar, por exemplo, se você tiver um grande volume de dados, no caso gigas, sei lá, tem 10 gigas, um arquivo de 10 gigas. Se você pensar que esse arquivo que você carrega numa variável, a princípio ele vai para a memória do seu computador ou do computador do servidor onde está sendo rodado, dependendo desse computador, pode ser que a memória não suporte tantas informações, né? Se eu trouxer um arquivo de 10 GB, ele vai carregar 10 GB de memória, né? Então existe alguns recursos aqui, até aqui um pouco mais avançado, mas só para título também de informação para você saber, ele pode separar ou dividir em pedaços, que ele chama de chunks. O que é esse chunks? Eu digo para ele qual o número de linhas que eu quero que carregue por vez na memória, para que a memória não fique lotada. Tá? Como é que eu faço isso? Então aqui, ó, nesse data frame a gente viu que a gente tem 19.311 linhas. Então eu vou usar aqui um laço for só para demonstrar para vocês. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Notem que eu ainda não estou carregando, eu não carreguei uma variável. Eu estou usando o for para justamente carregar partes, esses pedaços. Então como é que eu faço? df eu vou chamar aqui de data frame e ele vai carregar esse anime gênero. E eu estou dizendo aqui, ó, junk size igual 5.000. O que eu estou dizendo? Ele vai carregar 5.000 linhas por vez. Ele vai carregar 5.000 linhas por vez. E aí eu posso manipular essas 5.000 linhas individualmente, separadamente, para que não sobrecarregue a memória do meu computador, beleza? Então eu vou executar aqui. E olha só. Ó. Pedaço data frame. Ele carregou até a 4.999, depois mais outro pedaço. 5.000 até 9.999. Mais outro pedaço, 10.000 até 14.900. Então ele vai carregando de 5 em 5.000 linhas, como eu tinha determinado. Isso é muito utilizado no sentido de que eu não sobrecarregue a memória
do computador que eu vou estar utilizando para fazer essa análise, porque pode ser que eu tenha um arquivo, uma massa de dados muito grande, de gigas, 10 gigas, 15 gigas, tá? E pode estar aqui trazendo, aí vai trazer um travamento e tudo mais aqui na máquina, tá certo? Então, para que eu uso isso, né? Porque eu posso também reduzir o número do arquivo que eu vou trabalhar. Por exemplo, todos esses arquivos eu só queria quem é do gênero action ou ação, por exemplo. Aqui eu estou dando um exemplo para você. Como eu faria isso? Eu vou carregar de 5 em 5 mil e eu vou estar carregando só quem tem. Eu vou estar colocando no arquivo só quem tem o gênero ação. E com isso eu consigo diminuir bastante aqui o tamanho do arquivo. Então olha só, eu estou carregando só quem é do gênero ação para esse arquivo animes ação. Se eu vier aqui, ó, olha só, qual é o tipo desse DF ação, né, que é o data frame de ação? Ele é um pandas data frame, beleza? Vou botar aqui um head só para ver aqui as linhas iniciais, olha só. Só carregou quem é do gênero ação. Então eu filtrei, eu só carreguei aquilo que eu queria e agora eu quero só manusear isso aqui. Se você olhar aqui, ó, o animes.info é o primeiro, tá? Ó. O uso de memória aqui, por exemplo, seria de 2.1 megabytes. Esse outro que eu criei aqui, que é o DF ação, que seria só com filtro, olha só a memória 107K. Então eu reduzi drasticamente o uso de memória. Isso pode fazer muita diferença quando você está trabalhando com um volume muito grande de dados. Tá? Então eu posso criar aí um data frame bem menor, tá? Utilizando aí essa questão do chunk. Aqui tem uma outra maneira que assim eu posso fazer só sumário. Eu vou só criar um data frame só com sumário. Eu só vou contar os gêneros e guardar no data frame. Não me interessa o resto. Então eu posso fazer isso aqui dessa maneira aqui, ó. Tá? Eu carreguei aqui só contando os gêneros, tá? Eu só vou mostrar aqui para você, ó. Pandas. Então nota aqui, ó, agora ele é um series, tá? O series é um subgrupo dentro do data frame, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas também é um tipo aí de objeto aqui dentro do pandas que ele cria, tá? Então, vamos ver aqui, ó, o que acontece, olha só. O meu data frame agora é isso aqui, ó. É o número de títulos por gênero. E com isso eu consigo reduzir bastante. E se eu quiser só isso, então eu não preciso carregar todo o arquivo. Então todo aquele movimento que eu fiz de carregar aquele arquivo enorme, eu não precisaria, eu só faria isso aqui e eu teria aqui sumarizado quantos títulos tem por gênero. Beleza, pessoal? Chegamos aqui ao fim, tá? Mais uma vez eu agradeço aqui a sua paciência em assistir, mas isso aqui é o básico, são exemplos práticos, eu não me ativo nem em teoria, tá? E como eu falei para você, deixa o like se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal e se tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão sobre esse tema, ou se você quer ver outros temas, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar verificando. Muito obrigado aí pela sua participação, por você ter assistido esse vídeo e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais!